No vídeo de hoje vai rolar cookie red velvet com recheio de brigadeiro de creme cheese. Então, fica ligado na receita. Começando pelo recheio, a gente joga meia lata de leite condensado na panela. E aqui eu tô usando o integral. Tá difícil de achar, mas chega melhor no ponto. E aqui, aproveitando que eu tô falando em leite condensado integral, sou só eu ou vocês também estão achando que a consistência dele tá mais ralinha? Aqui eu tô tendo que alterar um monte de receita minha para poder chegar no ponto. Então bora voltar para a receita. Agora você acrescenta 120 gramas de creme cheese, uma colher de sopa de manteiga e deixa isso cozinhando em fogo baixo até chegar no ponto. Eu gosto do recheio mais durinho, então vou deixar ele aqui no ponto de enrolar. Mas se você gosta dele cremoso, quando você quebra ele derrete, então você vai ter que deixar ele um pouquinho menos que isso. Só que você vai ter que fazer as bolinhas, colocar em papel manteiga e levar para o congelador por pelo menos umas 2, 3 horas, para depois você rechear com ele congelado. Antes de enrolar o brigadeiro, né, ele tem que ir para a geladeira esfriar para a gente poder fazer as bolinhas. Então coloca ele numa vasilha, cobre com plástico, leva para a geladeira por pelo menos 1 hora. Depois seu brigadeiro esfriou na geladeira, você vai fazer bolinhas de 25 gramas e voltar para a geladeira até a hora da massa ficar pronta. Lembrando que se você fez o brigadeiro mais molinho, você vai ter que levar para o freezer por pelo menos 1 horinha. Então aí, aproveita se está gostando do meu vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no meu canal, que me dá uma força muito grande. Partindo para a massa do nosso cookie, a gente vai usar 50 gramas de açúcar mascavo e 40 gramas de açúcar refinado. Depois de 135 gramas de manteiga em temperatura ambiente, e eu aconselho vocês usarem balança para pesar tudo direitinho. Agora é só incorporar a manteiga no açúcar. Essa parte, se vocês acharem melhor, vocês podem fazer na batedeira. Eu prefiro fazer na espátula mesmo, com a mão, porque dá menos trabalho, não suja tanta coisa. Mas pode ficar à vontade para fazer na batedeira essa parte, porque dá tranquilo para fazer e não atrapalha a receita não. Quando já estiver tudo bem incorporado, você vai entrar com 5 gramas de cacau em pó e 10 gramas de amido de milho. Aí você vai misturar tudo bem, misturadinho até ficar tudo bem incorporado. Essa parte também ainda dá para fazer na batedeira sem atrapalhar a receita. Aí depois de tudo bem incorporado vem a parte polêmica. Você tem que colocar 65 gramas de ovo. Então assim, aí você vai precisar da balança de qualquer forma, porque você vai ter que pesar um ovo, depois bater o segundo e pesar só a quantidade para dar 65 gramas, né? O meu aqui deu 1 ovo e meio. Essa parte tem que ser na mão mesmo, não dá para usar batedeira não. Você tem que misturar com calma, um ovo por vez. Se você vê que a massa vai começar a talhar, você já parte para o próximo passo. Aí quando você for entrar com a sua metade de ovo batido, você vai acrescentar também uma colher de chá de essência de baunilha e uma colher de chá de corante vermelho. Eu estou usando em gel, mas se você quiser usar em pó também pode. Aí você vai misturar bem até ficar uma cor bem homogênea. Quando estiver bem homogêneo, você vai acrescentar 3 gramas de bicarbonato de sódio e 3 gramas de fermento em pó. Aí você já entra também com 260 gramas de farinha de trigo e vai misturando devagar até incorporar todo o trigo e ficar uma massa bem homogênea igual essa daqui, ó. Se você não quiser rechear essa massa, quiser fazer alguma coisa mais fácil, pode ser 125 gramas de chocolate em gota branco, né? Aí você mistura aqui junto com essa massa nesse momento. E independente de você rechear ou não, você tem que levar essa massa pro freezer por 30 minutinhos, desse jeito que eu tô fazendo aqui, dentro de uma sacola. Depois que essa massa já refrigerou, você vai separar aqui 75 gramas de massa se você for rechear, e se você não for rechear, 90 gramas de massa. E para rechear não tem mistério, você abre a massa na sua mão, coloca a bolinha dentro e vai fechando devagarzinho fazendo uma bolinha. Depois disso você vai levar ela pro freezer por mais 30 minutinhos, assim, aboleada. Mas não faz igual eu não, dá uma montadinha na forma que você vai colocar ela para ir pro freezer, para não grudar depois igual grudou a minha. Depois de 30 minutinhos no freezer, você vai colocar essa massa numa forma com papel manteiga, dá uma apertadinha nela e leva pro forno a 170 graus por uns 15 minutinhos mais ou menos. Quando você tirar do forno, você espera 10 minutinhos e depois você coloca ele para esfriar em cima de uma grade igual essa minha aqui. Mas tem que esperar os 10 minutinhos, porque se você tentar fazer ele antes de esfriar, ele vai se quebrar todinho porque ele sai do forno bem molinho. Seu cookie tá frio, eu só joguei aqui um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima para poder dar uma enfeitada. E olha só, ele fica com a casquinha crocante por fora, macio por dentro, recheio cremoso, fica muito gostoso. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.